bem-vindo! Boa noite, bem-vindo a mais um Cuidando de Você, aquelas nossas lives semanais de quarta-feira, onde eu recebo aqui um convidado especial, um convidado que vai falar sobre cuidado, sobre seus direitos, sobre como você pode viver melhor. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta e coach e te ajudo a ser o protagonista da sua vida, né? A minha intenção maior é essa, é fazer com que você perceba o quanto você é importante, como você é a pessoa mais especial da sua vida, que você esteja bem consigo, para aí você conseguir estar bem com o outro, para que você consiga ajudar o outro. Primeiro a gente se ajuda, depois a gente ajuda o outro. E pensando nisso, eu tenho aí as vagas abertas para o desafio Cuidando de Mim. O desafio vai começar no domingo, dia 24. Então, as inscrições são abertas até sábado, dia 23 de abril. É gratuito. É só ir no link da minha bio do Instagram, @manditadourado, e você se inscreve por lá. Se você está vendo pelo YouTube, me segue no Instagram para você conseguir participar aí do desafio Cuidando de Mim. Amanda, cuidando de mim, cuidando de você, tem alguma ligação? Sim, eu comecei com o desafio Cuidando de Mim, essa já é a quarta edição desse desafio. E a partir do Cuidando de Mim, eu resolvi fazer essas lives semanais com os convidados e coloquei o nome de Cuidando de Você, que é uma forma em que eu e o meu convidado vai te ajudar nesse processo aí de autocuidado ou de você procurar uma ajuda, né, de uma outra pessoa, de um especialista para te ajudar nessa jornada, onde nós precisamos nos cuidar primeiro e depois cuidar do outro. O pessoal tá entrando aqui. Quem tá ao vivo comigo, manda o aviãozinho. Eu tô mandando aqui também, ó. Vamos chamar todo mundo para participar. A gente convida as pessoas. Se você estiver gostando aí do nosso assunto, aperta o coração, porque o Instagram vai entender que a gente está falando sobre um assunto super bacana e vai convidar outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre inclusão de pessoas com deficiência. Eu vou receber aqui o Luciano Ruge, que ele é criador do programa Te Incluo. A gente vai falar sobre isso, porque a inclusão não é só para as pessoas com deficiência. A inclusão é para as pessoas que não têm deficiência conseguirem adequar as pessoas que têm deficiência na vida da sociedade. Vai ser um bate-papo super bacana, então chama todo mundo para vir para cá conversar com a gente. Vou convidar o Luciano aqui agora e vocês fiquem aqui com a gente, participem, façam seus comentários. Se tiverem perguntas também, vocês fiquem à vontade para participar. O Luciano vai entrar aqui. Super live. Se você está vendo no YouTube, você aproveita também para assistir todas as lives que eu fiz anteriormente com diversos convidados. Se você está vendo no Instagram, se inscreve lá no canal do YouTube, é @manditadourado, que você também vai conseguir participar de tudo. Oba! Luciano chegou aí. Bem-vindo, Luciano. Seja bem-vindo aqui ao Cuidando de Você. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, você estar participando aqui, colaborando com toda a sua experiência, né, com esse projeto lindo de inclusão, de incluir essas pessoas. Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz também de estar aqui nessa oportunidade, de poder falar um pouco mais daquilo que a gente tem falado aqui no Te Incluo, de poder trazer um pouquinho mais, compartilhando o que a gente fala, que é a inclusão, principalmente através de comportamentos inclusivos. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Bacana. É um prazer te receber aqui. Luciano, para mim a sua voz saiu bem baixinha. Pessoal, como é que tá a voz do Luciano aí? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a minha voz? Como é que tá a voz do Luciano? Tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Para mim veio bem baixinha. Eu tô com fone de ouvido, até aumentei aqui, mas já tá no máximo. O pessoal tá entrando aí, ó. Aderir oficial. Ó, a Delicatese disse que tá baixo mesmo, Luciano. Luci entrou aí, Suzana entrou, sejam todos bem-vindos. Mundo de Fernanda, legal. Vou tentar aumentar aqui, vamos ver se melhora aí para você. Fala aí pra gente testar.
Melhorou agora É, um parece que pouquinho? ainda tá baixo. Se você tirar o fone, será Legal. que não melhora? A gente pode fazer o teste, né? Geralmente eu faço com o fone, mas sei lá, né? A gente vai vendo aqui o que que fica melhor. É isso aí. Melhorou minha voz? Melhorou. Eu tô te ouvindo melhor. O pessoal que tá aí acompanhando a gente ao vivo, tá melhor também? Como é que tá para vocês? Fala aí, Luciano. Aproveita para se Agora apresentar já para quem tirei não o. te conhece. É isso aí. Vou até tirar o ventilador aqui que ajuda um pouquinho no barulho. Acho que agora já tá dando para ouvir melhor, né? Ó, o pessoal tá dizendo que melhorou. Que legal. Então tá bom. Ah, Luciano, Vamos antes lá. de você começar, só Oi? pedir um favorzinho, eu não consigo. Coloca pra gente aí no comentário qual é o tema da nossa live. Eu coloquei lá em cima. Se você puder escrever inclusão aí que eu vou fixar. Ó, a Inclusão. Delicatese Vamos Prata lá. está dizendo que você pode deixar o ventilador, que não atrapalha, não. Ah, então tá bom. Melhor ainda. Eu não Aqui pra estou mim no tá Rio com você, frio. mas tá calor. É. Não, mas aqui no Rio hoje, aqui em Angra hoje, não tá calor, não. Tá bem frio, viu? É, aqui hoje está realmente frio, mas eu estou constantemente com calor. Então, para mim, a cada momento, calor, calor, calor. Ah, então deixa o seu ventilador ligado, que segundo aqui a pessoa não, o Delicatese aqui não tá atrapalhando, não. A galera tá Tá ótimo. entrando, ó, o Adriano, RPP, o autismo, ó, bastante gente entrando. Ó, jura, o Rio é super quente, não é, mas eu moro aqui em Angra, eu moro em frente à cachoeira, então aqui pra mim tá frio, né? É, tá bem Você está um friozinho. pouquinho mais para cima do Rio, né? Por isso. Não, eu tô mais pro sul, né? Eu tô mais Para o próxima sul, é ali de São verdade. Paulo, Santos, é bem Ah, friozinho, ainda frente quase à geladeira, paulista. em frente à cachoeira, em frente à geladeira, em frente à cachoeira, bem friozinho. Galera, se vocês estiverem gostando do tema, ué, eu coloquei pra fixar o comentário, não fixou, que estranho. Ficção para mim aqui, tá Quando vocês aparecendo. gostarem do que a gente está falando, vocês colocam aí o coraçãozinho, né? Que é pro Instagram entender que a gente está com um assunto super relevante. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer pergunta pro Luciano, coloca aí nessa interrogaçãozinha, porque vocês podem estar falando e a gente acaba se perdendo. Então, se vocês colocarem a pergunta nesse ponto de interrogação aí, a gente vai vendo aos pouquinhos e perguntando, aí eu vou perguntando pro Luciano, ele vai respondendo aos poucos. E é isso. Luciano, se apresenta aí pra galera agora, que o seu som melhorou, todo mundo vai conseguir te ouvir. Excelente. Bom, meu nome é Luciano Rugi, eu tenho 40 anos, eu sou casado com a Suzana, que está aqui com a gente também. Nós somos E a Suzana casados foi a já há primeira a 18 entrar. anos. É, a Suzana está Legal. sempre com a gente. Foi a primeira a entrar, já está no desafio cuidando de mim. E a Ô, gente está sempre junto por bacana! aqui. É isso aí. Nós já estamos casados há 18 anos, nós temos dois Dachshunds, um de 7 anos e o outro de 7 meses, são os nossos filhinhos caninos que estão sempre com a gente por aqui. E eu trabalho hoje como o que a gente chama de Product Owner, que é um gerente de plataformas digitais. Eu trabalho com uma plataforma digitais de treinamentos, mais especificamente treinamentos de pintores. Então, eu trabalho na AkzoNobel, que é a dona das tintas Coral, né? Então, a gente hoje trabalha basicamente com o treinamento de pintores. Então, eu faço a plataforma que faz o treinamento online para pintores. E eu sou uma pessoa com deficiência, para aqueles que porventura, né, tenham uma deficiência visual. Eu sou uma pessoa branca, de 1,84 m, cabelos pretos indo para o branco, cavanhaque preto indo para o branco também, branco para pardo, não é a minha cor. Eu estou com uma camiseta preta e atrás de mim tem um logo amarelo, que é o logo do Team Club, que é o logo onde tem todas as pessoas com deficiências visíveis e com deficiências não visíveis. Então, para explicar um pouquinho até para quem olha para a nossa logo e entender por que tem tantas pessoas ali dentro do logo do Team Club, ele realmente traz pessoas com deficiências
né, visíveis e pessoas com deficiências não visíveis, inclusive pessoas com deficiências não visíveis como eu. Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência chamada miopatia congênita com desproporção de fibras do tipo 1. É um nome grande, complexo e tudo Nome mais, complicado, né? não é todo complicado. Então, explicando um pouquinho mais dele, na verdade, ele começa com miopatia, porque fala um pouquinho aí de nervos, dessa parte de fibras do corpo, fibras musculares. Então, explicando de uma forma bem geral, nós temos 3 tipos de fibras e eu tenho uma desproporção nessas fibras que provocam fraqueza muscular no corpo todo. E, basicamente, o que eu tenho dificuldade é de ficar em pé por tempo prolongado, de me manter em pé, e também de andar por longas distâncias, né? Então, basicamente, e antes de todo esse nome complicado, vem uma palavrinha chamada congênita, porque a mesma deficiência que eu tenho, a minha mãe e uma irmã tem. Então, essa é uma coisa que já é de nascimento, já é congênita, ela também tem. A minha mãe ainda só teve a questão de descobrir somente através de mim. Então, imagina todo o impacto que ela teve na vida dela, porque ela teve, se eu tive alguns anos de incerteza, ela teve muitos mais. Mas, basicamente, isso também, por outro lado, nos ensinou muito, né? Então, por isso que a gente tem vivido uma vida focada, não somente nas nossas questões pessoais, individuais, mas focada também em levar de algumas outras formas um pouquinho dessa experiência para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais, para que outras pessoas possam receber a informação, né? Eu acredito que muito fortemente que a informação é o que faz a diferença para a gente cuidar de nós mesmos e que através disso, compartilhando, tendo nesse momento se levar a informação para os outros, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. A minha história ela é uma história, como eu já disse, que ela começou com um bom tempo de incertezas. Eu tive 5 anos sem andar, então literalmente por 5 anos eu não andava e nem engatinhava, eu mais engatinhava de bunda, como a gente brincava, e eu me arrastava, né, praticamente, e só aos 5 anos eu fui começar a andar, e ainda assim eu chamo que não foi uma certeza médica. Eu não tive um tratamento médico que dissesse por que eu estava começando a andar, ou um tratamento que dissesse quando eu começaria a andar, mas eu simplesmente levantei um dia de uma cadeira, pedi para sair de onde eu estava e saí, né? E saí andando. Então, basicamente, essa foi a minha infância. Eu fiz tratamento na ACD, aqui em São Paulo. Eu fiz tratamento, eu moro aqui no interior, em Meirinque, próximo a 65 quilômetros de São Paulo, eu estou, mas morava na capital. E eu fiz um tratamento ali até os 9 anos, na CD, e até então eu ainda nem sabia todo esse nome da minha deficiência, porque a gente passou por vários hospitais e não tinha essa informação completa. Então, como eu disse, eu sempre falo, foram 9 anos de real incerteza, onde eu tive a presença da minha família muito próxima, muito junta comigo. Então, eles foram sempre meu porto seguro e aqueles que me trouxeram, não só aí nesse tempo, mas que me trouxeram também até aqui. Então, depois de 9 anos, eu fui fazer uma biópsia e aí se descobriu. E quando se descobriu, a grande intenção era: precisamos descobrir para fazer algum tratamento, para ter algo a fazer. Porém, quando se descobriu, não tinha nada a fazer. Então, na realidade, o que se podia fazer era melhorar a condição de vida, para que mantivesse caminhando, para que se mantivesse, enfim, com as condições normais, ou que se chamava de normais até então. E assim, a partir dos 9 para 10 anos, foi que eu comecei uma vida aí, uma adolescência e uma juventude, onde eu sempre falo que foi um momento de um exercício forte de resiliência.
porque eu sempre tive a chamada busca da normalidade, até por expressão, por força da sociedade, né? Então, eu estou aqui sentado, mas eu sou uma pessoa de 1,84 m, então imagina como é uma sociedade olhar para um jovem de 16 anos, 15 anos, 17 anos e assim por diante, e ver que, apesar de eu ter todo esse tamanho, né? Então a expressão que eu sempre ouvi muito é: poxa, todo esse tamanho e você não consegue fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. Então, acho que sempre, por ter também uma deficiência não visível, isso sempre gerou algo muito forte, né? E deixando aquela coisa de questionamentos, piadas e assim por diante. E principalmente quando chegou a época de namorar, a época de prosseguir como um jovem, os questionamentos batiam forte, né? Mas aos 20 anos eu conheci a primeira namorada, que por sinal se tornou a minha esposa, e já estamos aí quase há 20 anos juntos, só de casado já há 18 anos. E ela foi a grande incentivadora da minha vida, porque em todos esses momentos de dificuldades de mercado de trabalho e de tantas outras coisas, ela sempre foi aquela pessoa que sempre acreditava em mim. Eu sempre falo isso, minha esposa acreditou em mim quando eu mesmo nunca acreditava, né? Então, isso foi muito importante. E por isso que eu sempre digo isso, que quando a gente sente a tal da palavra do capacitismo, é muito importante que a gente sinta também o apoio das pessoas que estão ao nosso lado. E por isso que é tão importante entender que inclusão não considera somente a pessoa com deficiência, mas inclusão considera todo mundo que está à sua volta. E cada um é muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência, ou também a inclusão das pessoas que estão próximas a alguém que é uma pessoa com deficiência, né? Então, tudo isso me fez olhar para o mundo de uma forma diferente, me fez olhar para o mundo de uma forma a querer mais, e não somente a simplesmente viver, mas me fez olhar para o mundo de uma forma a querer compartilhar, a querer levar para o próximo mais informações, a querer, enfim, ajudar alguém de alguma forma, para que eu conseguisse compartilhar com as outras pessoas o que é a realidade de uma pessoa com deficiência, o que é a realidade de alguém com tantas dúvidas, com tantas questões de afirmação, né? Então, por isso que eu tenho feito esse trabalho tão constantemente. E aí a gente começa então lá atrás já a mergulhar um pouquinho mais no mundo da pessoa com deficiência, principalmente no mundo da inclusão, e começa a entender que quando a gente fala hoje de inclusão e diversidade, muitas são as áreas que estão inseridas na inclusão, na diversidade, mas não se fala às vezes tão fortemente das pessoas com deficiência em alguns ângulos que às vezes acabam ficando um pouquinho esquecidos, digamos, né? Então, por isso que a gente começou a realmente querer fazer um trabalho como o Te Incluo, e por isso que a gente tem começado aí a trabalhar tão fortemente nisso. A gente já tem o Te Incluo há um ano, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano. A gente tem feito um trabalho fortemente de pesquisa, de tentar entender um pouquinho mais. As primeiras dúvidas que sempre surgem são as dúvidas mais técnicas, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é: fique à vontade para errar, né? As pessoas sempre me falam isso. Eu tenho um pouco de medo de chegar e falar com uma pessoa com deficiência, usar um termo que não seja assim tão interessante, que não seja o termo mais correto, politicamente correto. E eu sempre digo isso: o que nós queremos em primeiro lugar é compartilhar, é conversar, é estar juntos. Fiquem à vontade para errar, vamos errar juntos. Eu também vou errar algumas vezes, mas o que a gente está querendo fazer em primeiro lugar é se apoiar para que a gente consiga diminuir esse tal desse capacitismo, que nada mais é do que uma palavra
uma palavra, não digo uma palavra bonita, mas uma palavra diferenciada, para falar o que é discriminação, o que é preconceito social contra as pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja ele visível ou não, né? Então, o capacitismo, ele vem de coisas pequenas, ele pode vir lá das menores coisas que a gente nem imagina, né? Então, eu brinco, às vezes, alguém me pergunta, como que eu posso te chamar, né? Como que eu me refiro a você? Aí eu sempre digo, refira-se a mim como Luciano, é meu nome. Esse foi o meu nome de batismo, né? Então, existem sim termos e outras coisas que são politicamente corretos, mas o principal dirija-se diretamente à pessoa com deficiência. Capacitismo, por exemplo, é perguntar para o acompanhante de uma pessoa com deficiência, independente dela dela ser uma pessoa com uma cadeira que faz a utilização de uma cadeira de rodas ou não, perguntar, olha, como que é o nome dele, né? Não, pergunte para ele como é o nome dele, converse com ele, converse com essa pessoa, não demonstre surpresa, não demonstre susto, né? Olha, como pode, né? Já ouvi algumas vezes, nossa, como você é uma pessoa com deficiência? Assim, aquela ali é quem? Sua acompanhante? Não, aquela ali é minha esposa. Ela está comigo já, né, há só 20 anos. Olha, você é casado. Sim, pessoa com deficiência também se casa, né? E até aquelas pequenas expressões por falta de informação, né? Aquelas questões de, poxa, o fulano deu uma de João sem braço, né? O que está acontecendo, ciclano? Está cego? Está surdo? O que aconteceu? São expressões que cutucam, eu sempre digo isso, são expressões que elas dão aquele, não só para a pessoa com deficiência, mas para qualquer um que conviva com uma pessoa com deficiência, né? Elas dão aquele ar de, opa, algo está mexendo comigo. Então, por isso que é tão importante que a gente tome cuidado com essas expressões, mas muitas vezes a gente não as usa por falta de informação, as usa por uma questão de não entender o que a gente está vivendo, ou não se colocar no lugar do que o outro está vivendo. Mas por isso que é tão importante receber essa inclusão em primeiro lugar, para que a gente saiba e entenda como deve fazer cada uma das nossas experiências, da nossa convivência no dia a dia. Então, eu sempre digo isso. A fonte de tudo é a informação. Quando me perguntam, o Te Incluo foi feito para quem? Eu sempre digo, o Te Incluo foi feito para incluir principalmente as pessoas sem deficiência. Porque essas são as pessoas que, de fato, precisam ter as maiores informações, a maior proximidade com a informação, para que possa, a cada dia, saber como agir, saber como fazer isso e cuidar do outro da melhor maneira possível. Então, por isso que é tão importante. A gente, a cada momento, estar buscando informações, estar buscando as melhores maneiras para estar agindo no dia a dia. Existem outras formas, né? Existem outras formas de barreiras, que são barreiras para as pessoas com deficiência, e muitas vezes as pessoas também me perguntam, parece que se eu agir bem, que se eu souber conversar com uma pessoa com deficiência, que se eu que se eu conseguir ouvi-la, eu vou resolver todos os problemas. E eu digo não, não é verdade. A grande verdade é que nós vivemos num país extremamente complexo e cheio de barreiras. A gente tem, inclusive, estudos que levantam 5 principais barreiras, vamos dizer assim, que se dividem as barreiras para as pessoas com deficiência. Tecnicamente falando, né, a gente tem barreiras aí que são barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras de mobilidade, por exemplo, barreiras de transportes, mas a gente também tem o que a gente chama de barreiras atitudinais. E é justamente aí que a gente vem trabalhando forte com o Te Incluo, porque eu sempre brinco que é como se fosse um iceberg. Quando a gente pega a imagem de um iceberg, a gente sabe que é a minoria que está por cima, né?
por cima dali do raso da água. Mas as coisas principais, elas estão lá no fundo, né? Então, eu sempre digo isso. No raso, a gente tem uma escada, a gente tem uma rampa, a gente tem um equipamento qualquer de apoio à pessoa com deficiência, que, na verdade, são muito importantes, e eles são importantes não somente para as pessoas com deficiência, né? A gente tem visto, né, como que é fundamental, por exemplo, a gente ter uma rampa para, por exemplo, uma mãe que está com seu bebê, com um carrinho. Imagina como que ela sobe se for um degrau, né? Então, é algo muito complicado se ela tiver que dar uma volta. É muito complicado se uma pessoa que é uma pessoa na melhor idade precisar também subir uma escada com degraus, às vezes os degraus altos e outras coisas mais. Então, a acessibilidade, que é o que vem junto com a inclusão muitas vezes, ela não é só para as pessoas com deficiência. A acessibilidade ela tem que existir para todos. Então, é por isso que eu sempre falo, os âmbitos governamentais precisariam fazer mais e precisariam fazer muito mais do que eles fazem. Mas quando eu olho para as questões da acessibilidade e olho também para as questões da inclusão, quantas vezes a gente já não viu uma mãe, por exemplo, com um carrinho de bebê que ela precisou do suporte de alguém para estar vencendo uma barreira na rua, num metrô ou algo assim. E essa barreira foi vencida, né? Então, quantas vezes as pessoas com cadeira de roda também precisam do suporte de alguém para vencer uma barreira física, para vencer uma barreira arquitetônica, e ela acaba tendo um suporte, tendo a ajuda das pessoas, e ela vence essa barreira com esse apoio. Sendo que se só tivesse uma rampa, talvez ela não conseguiria vencer. Então, eu sempre digo isso, o raso do iceberg, o raso do mar, são de fato as rampas, são de fato os equipamentos, e é onde a gente realmente precisa lutar. E existe muita gente boa já lutando, já brigando por isso. A gente acaba conhecendo a cada dia mais e mais pessoas envolvidas nessa causa. Mas a gente também percebe que o fundo do iceberg está nos comportamentos. E aí, por isso que a gente vem falar do que a gente tem chamado carinhosamente de comportamentos inclusivos, né? Que são, de fato, aqueles comportamentos onde as pessoas conseguem colaborar para que as outras sejam mais incluídas, para que seja tudo mais acessível para essas pessoas com deficiência. Então, por isso que é tão importante a gente olha com tanto carinho para essa questão dos comportamentos inclusivos, né? E assim nasceu o Team Blue. Bacana. Assim nasceu o Team Isso que eu ia falar. O pessoal aqui que está entrando da minha parte não deve conhecer o Te Incluo, né? Então, clica aqui, ó, quem não me conhece, quem está vindo pelo Luciano, para poder me seguir, para poder ver meu conteúdo, e quem está vindo pela minha parte para conhecer o Te Incluo, clica aqui no ao vivo, para quem está ao vivo com a gente, que vocês vão ter acesso tanto a minha conta do Instagram, como a do Luciano, do Te Incluo. Então, vocês vão conhecer todo esse trabalho do Te Incluo que o Luciano vai falar aqui agora um pouquinho pra gente. Né? Ele contou um pouquinho da história dele. Bem interessante, Luciano, você falar que no caso da tua deficiência, é aquela deficiência que a gente não consegue ver, né? A pessoa olha assim, não, mas fulano não é deficiente, não tô vendo nada, não tá faltando um braço, não tá faltando uma perna, não tá numa cadeira de roda, né? E a pessoa com deficiência, ela não necessariamente tem que ter alguma coisa assim. Existe também a deficiência intelectual, existem os transtornos, existem diferentes tipos de deficiências, de transtornos, de outras doenças ou síndromes que, a olho nu, você vai dizer que a pessoa é normal, né? Assim, normal, sem uma doença, sem uma condição especial, e a gente precisa respeitar. E às vezes a gente vai rir daquela pessoa porque ela tem mediação inclusiva está falando deficiência invisível, isso mesmo. Exatamente. Ela tem
uma dificuldade, às vezes, intelectual, aí a gente fica zombando. Será que aquela pessoa não tem uma deficiência dele? Pô, mas o cara desse tamanho não aguenta andar um pedacinho à toa. Ô, molenga, não sei o quê. Quantas pessoas não devem ter pensado isso ou falado isso para ele, sem saber que ali atrás, né, ele tinha uma deficiência invisível? Porque ele consegue ficar em pé, mas ele tem essa dificuldade de se manter em pé por muito tempo, de caminhar por uma longa distância. Então é muito importante a gente trazer isso aqui, né, e deixar muito claro. Então, pessoal, quem não conhece, quem está vindo por mim, entra aqui no ao vivo, ó, para seguir o Luciano no Te Incluo, é @Te Incluo. Quem tá pelo YouTube, vai lá no Instagram, no YouTube também é Te Incluo, né? @Te Incluo no Instagram, no YouTube é Te Incluo. O meu também, quem tá no ao vivo, vem aqui, segue, é @Mandita Dourado. No YouTube também é a Mandita Dourado, porque fica tudo igual, ninguém erra. Toda semana tem live, inclusive semana que vem eu vou receber aqui a Michele Rocha, e a gente vai falar sobre autismo. A Michelle mudou toda a vida dela quando descobriu que o filho dela tinha o transtorno do espectro autista. Então a gente vai trazer aí uma deficiência, assim dizendo, né, invisível. Não é uma deficiência, não é uma doença, é um transtorno. E a gente vai falar sobre isso. Então coincidiu aí de ficarem um depois do outro. Essa live com a Michelle seria no início do mês, mas como aqui na minha região de Angra dos Reis nós tivemos, né, várias tragédias, o pessoal que está assistindo aí pode ter ouvido falar no noticiário, ficamos sem luz, sem internet, então essa live foi adiada e acabou que coincidiu de ficar uma, né? Vamos falar do autismo logo depois da inclusão. Então veio a casar aí os assuntos. Então vocês já estão convidados de antemão. Semana que vem vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 19 horas, sobre o autismo, mas depois vai ficar gravado no YouTube, para quem quiser assistir, vai convidando todo mundo. Então é bem interessante. Tanto que ali ó, a gente consegue ver na logo do Te Incluo, que tá ali atrás do Luciano, ó, a gente vê o cadeirante, mas a gente vê pessoas, não dá para enxergar direito, né? Tá um pouquinho distante. Mas a gente vê pessoas aparentemente normais, né? Exatamente. Que a gente tá vendo essas pessoas, ué, não é deficiente. Como que eu vou saber se é? Você conhece a pessoa? Você conversou com ela? Ó, a mediação inclusiva está dizendo que capacita cegos como mediadores. Bem legal isso, né? Então a gente tem aqui, entrou várias pessoas aqui dessa área da inclusão. Não deu para falar com todo mundo, não deu para, né, para desejar dar as boas-vindas, desejar uma boa noite para todo mundo, porque foi entrando muita gente. O Luciano estava falando, eu não queria cortar. Mas se vocês estiverem gostando do assunto, deixa pra gente aí o coraçãozinho, ó, capacito cegos para o mercado de trabalho. Sigam @mediação, sem Y, sem o cedilha, sem o tio, inclusiva. Mediação, no caso, medicaão, né? Inclusiva, legal. Se você tem deficiente visual na família, se você conhece algum deficiente visual, se você está ouvindo aqui a nossa live e você é deficiente visual, vai lá, procura por mediação inclusiva, sem o cedilha e sem o tio, que eles te ajudam a te capacitar para o mercado de trabalho. Olha que bacana, isso é muito importante. Porque as pessoas com deficiência, elas também têm uma vida, né, Luciano? Como você falou. Ué, mas é casado? É, a pessoa pode casar, pode ter filhos, pode trabalhar, pode viajar, pode ter uma vida também. Só que a gente precisa adequar para algumas coisas, né? Às vezes uma pessoa baixinha, não tem deficiência nenhuma, mas ela é baixinha. Então, às vezes, ela tem que adequar alguma coisa na casa dela para conseguir chegar no guarda-roupa que é alto. Às vezes, aquela pessoa que é mais alta não tem deficiência, né? É mais alta. Então, às vezes, ela não cabe na cama, ela precisa de uma cama maior ou ela precisa baixar para entrar na porta. Da mesma forma que a gente se adequa dessa maneira, a pessoa com deficiência também se adequa e leva uma vida normal. E o que eu achei muito bacana do Te Incluo, quando eu comecei a seguir, foi no dia da pessoa com deficiência. Eu estava procurando alguma coisa para repostar e eu descobri a página do Te Incluo no Instagram. Eu achei muito legal, comecei a seguir, comecei a aprender muita coisa, porque assim, são coisas básicas que a gente que não tem deficiência, a gente fica assim,
caramba, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Como que eu poderia ajudar de uma forma diferente, né? É exatamente isso. Oi, voltou, que eu tinha travado aqui para mim. Tinha travado. Convivendo com idosos, né, como eu sempre convivi com os meus avós, eles tinham muita dificuldade motora, embora eles não fossem deficientes. E para sair com eles, a gente tinha essa dificuldade, né, com relação assim ao lugar que ia parar o carro, ou uma dificuldade com um degrau. Meu avô chegou a usar bengala, depois ficou com as muletas, não chegaram a usar cadeira de rodas, mas a gente tinha essa dificuldade. Então, às vezes, era uma consulta num prédio que não tinha elevador, então era todo um processo ali que eu sentia essa dificuldade, né? E às vezes a gente mesmo viajando, né? Quem já não viajou com uma mala de rodinha, às vezes tentou passar por um degrau e foi complicado. Então a rampa ajuda nesse sentido, ajuda às vezes no supermercado, quando tem uma entrega no supermercado, que você precisa passar com aqueles carrinhos, com as mercadorias, para várias outras coisas. E em alguns momentos ali no Te Incluo, ele mostra umas coisas que você fica assim, caraca, mas é assim mesmo. Né, eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que né, foi muito bacana. Pessoal que não conhece ainda, segue lá, @Te Incluo, ó, clica aqui ó, no ao vivo, vai ter o meu e vai ter o do Luciano, vai ter lá o projeto dele, para vocês falarem. O Luciano até comentou num outro vídeo que eu vi dele, sobre os alimentos já descascados e cortados no supermercado, né? É legal, não é todo supermercado que tem isso. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu só vi em um ou dois. E você olha assim, fica assim, caraca, quem é o preguiçoso? Pô, a gente preguiçosa que não quer ter o trabalho de descascar um legume, de cortar um legume, né? Eu já via pelo lado da praticidade, né? Pô, isso é legal, porque aí chega em casa sem tempo, né? A pessoa que trabalha fora e tem que fazer um monte de coisa. Pô, legal. Aquilo ali, rapidinho você faz. Ou então o frango picadinho, o frango já desfiado, né? A gente olha assim, pô, praticidade. Mas eu nunca tinha visto pelo ângulo da pessoa com deficiência. Às vezes é uma pessoa que só tem um braço, só tem uma mão. Como que ela vai descascar um legume? Ela consegue se virar, ela consegue se adaptar. Mas se ela já tem aquilo ali cortadinho, picadinho, descascado, olha como vai facilitar a vida dela. Eu tô falando aqui uma coisa que me chamou a atenção no conteúdo do Te Incluo. Que assim, eu pensava pelo ponto de vista da minha praticidade. E que muita gente acha que é coisa de preguiçoso. Ah, não, isso é mais caro, vamos economizar. Mas olha como isso facilita e inclui as pessoas com deficiência nessa vida. E não só com deficiência. Como a gente pode, né? Eu trabalho com idosos hoje e eu convivi com idosos, então eu tenho uma experiência grande com idoso. E a gente sabe que algumas doenças, como o reumatismo, né, a artrose, a osteoporose, deixam as mãos das pessoas às vezes tortas, né? Ela não consegue manusear direito as coisas. Imagina, como que uma pessoa dessa vai mexer numa faca para cortar um legume? Facilidade, né, Luciano? Então, quando você colocou aquilo ali, eu achei tão interessante, eu comecei a ver por esse ponto de vista. O Te Incluo, ele tá trazendo isso, né? Ele não é uma coisa assim, só tá falando de... o Te Incluo fala das deficiências, o cego é assim, a pessoa que não anda é assim. Não, ele vai incluir a gente que não tem uma deficiência no mundo dessas pessoas. Então, assim, é um projeto muito legal. Quando eu convidei o Luciano, eu fiquei na torcida. Eu falei assim, cara, acho que o Luciano tem muito para contribuir com o meu pessoal, porque a gente precisa estar incluído na vida dessas pessoas. E o Luciano super, né, super de boa, foi lá, concordou, gravou vídeo convidando vocês, tá aqui, né, liberando um pouco do tempo dele, né?
contribuindo com a gente, doando o tempo dele aqui no Cuidando de Você, para que a gente aprenda um pouco mais sobre inclusão. E isso é bem legal. Então, Luciano, fala um pouquinho sobre o Te Incluo. Você falou que ele tem aproximadamente 1 ano, mas qual foi o objetivo principal de você fazer o Te Incluo? Galera, se vocês estão gostando do assunto, dá o coraçãozinho, que a postagem vai chamar mais gente. Quem tá aqui, se cada um convidar 2, 3 pessoas, mais gente vai participar e mais a gente vai conseguir incluir as pessoas para que todo mundo tenha uma vida mais harmônica, né, mais inclusiva, que todo mundo consiga viver bem. Então vamos lá, convida as pessoas para participarem com a gente. Conta aí pra gente qual foi a finalidade em si do Te Incluo, porque eu achei o nome tão fantástico, né? Eu te incluo, eu achei o máximo isso. Bom, na verdade foi assim, ele nasceu de um conjunto das minhas experiências, dos meus desafios vividos. Então, por exemplo, eu já trabalhei alguns anos usando, por exemplo, o trem todos os dias, onde eu tinha uma condição física, talvez, que me impedia de permanecer, como eu já disse, em pé por tempo prolongado. E eu já tive situações, por exemplo, que eu fui convidado, não tão gentilmente, a sair de uma cadeira reservada para pessoas com deficiência. Então, vivendo esses desafios, vivendo esse Desculpa, Luciano, desculpa. É que você começou a falar e cortou aqui para mim. Tá Eu bom. só entendi a parte de que você precisava trabalhar e precisava do trem. Aí deu uma chiadeira e eu não entendi o que você falou. Sem problemas. Eu utilizava trem todos os dias e eu estava dizendo que eu fui algumas vezes, gentilmente ou não tão gentilmente, convidado a sair da cadeira reservada para pessoas com deficiência. Então, essa foi uma das minhas experiências, dos meus desafios, porque por não ter uma deficiência visível, por ser uma pessoa com deficiência invisível. E a partir disso, e também olhando com empatia para outras pessoas que passavam por situações muito parecidas, se colocando no lugar dessas pessoas, o que aconteceu comigo foram 3 principais pontos ao longo desses anos, que foram um despertamento de um propósito, um engajamento, mas principalmente um senso de ação, de precisar fazer algo em prol da mudança. Sempre dou como exemplo uma frase que minha avó sempre dizia: se você quer colher cenoura, não adianta você plantar batatas, você precisa plantar cenoura, senão você não vai ter outras coisas. E como eu sempre tive muito claro que a deficiência era uma condição e não era algo para que eu usasse, para que fosse algo que eu tivesse como ser um coitadinho, ou nem por outro lado um super-herói que vence muitas barreiras, mas o que eu queria era fazer parte da sociedade da qual eu vivo, e eu queria levar isso para as pessoas, e eu acabei realmente entendendo que a forma de eu transformar esse meu propósito de ajudar as pessoas, de compartilhar aquilo que eu tinha, era fazendo algo e trabalhando com algo em prol da mudança. Ainda que eu entendesse que talvez não seria tanto, que seria pouco fazer, simplesmente chegar lá e vamos fazer aí, começar um canal, e foi assim que eu comecei, muito pequenininho, muito devagarzinho, com um pouquinho do que eu tinha nas mãos, mas principalmente com o desejo de compartilhar as necessidades das pessoas com deficiência, principalmente com essa vontade de querer colaborar com o próximo, com essa vontade de querer que as pessoas fossem de fato incluídas e fossem incluídas de uma forma real, e por enxergar que a gente podia trabalhar na questão do comportamento, foi que aí nasceu o Te Incluo, nessa visão de compartilhamento mesmo, nessa visão de estarmos sendo unidos e juntos. Eu sempre falo isso, eu não estou aqui para ensinar, eu não estou aqui para entregar nada, eu estou aqui simplesmente para compartilhar aquilo que eu tenho de conhecimento. Muitas e muitas vezes, para fazer um post, a gente vai, pesquisa, corre, mas o intuito é de que, de fato, a gente esteja
acertando, mas o ponto principal é compartilhamento. Eu sempre digo, eu preciso incluir, e eu até brinco não, na verdade se tornou um bordão aí no final que eu gravo, vem comigo que eu te incluo, né? Então vem comigo porque se nós estivermos juntos, se nós estivermos na mesma direção, com certeza a gente vai conseguir incluir principalmente as pessoas sem deficiência. Eu acredito muito na questão do comportamento inclusivo, no sentido de que quanto mais informação, no sentido de quanto mais eu entender o quão eu sou muito mais importante do que uma rampa, o quanto eu sou muito mais importante do que um equipamento, as pessoas vão conseguir a cada dia incluir e ter mais próximo mais pessoas com deficiência, porque a gente sabe que a inclusão vem através da proximidade, a inclusão vem através da convivência junta, da convivência de todos próximos, e assim a gente consegue levar mais informações. Então, nesse tempo, a gente tem tido assim, alguns momentos de muita satisfação, de muitas pessoas podendo olhar e dizer, poxa, realmente eu não tinha pensado nisso, né? Então, a gente chegou aí, esse post que você destacou é um post que foi até uma surpresa boa para mim quando eu fiz, porque eu falei, nossa, gente, realmente é uma coisa que para nós que já temos também, né? Eu sempre digo, o óbvio não existe. Então, assim, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Por isso que eu tenho a obrigação moral de compartilhar com o próximo, porque quando eu vejo de um lado, e eu sempre olhei desse lado, e eu até disse algumas vezes, eu nem sei realmente se eles são picados nesse sentido, mas eles ajudam muito as pessoas, né? Então, quando eu vi até aqui a gente chama de É verdade, a gente não sabe se é para isso, é verdade. Mas que com certeza beneficia a pessoa que não tem tempo, beneficia a pessoa que tem a dificuldade motora, né? Exatamente. Então, quando a gente vê, né, a mexerica lá, que a gente chama de mexerica, aqui em outras cidades cada um chama de um nome. Mas tangerina. A tangerina, né, já descascada. E aí vem os gominhos, né? Alguém fala, nossa, mas para que tudo isso? E quantas são as pessoas que acabam se favorecendo disso, né? De uma coisa que parece tão simples, mas que pode fazer a diferença tão grande, né? Então, outros detalhes, como pessoas que tiveram questões, por exemplo, falar, já que você falou da tangerina, agora fala da dificuldade de abrir embalagens. Tem uma embalagem lá que não tem, que tem um lacre, mas ela não tem o que a gente chama de aquela orelhinha para puxar. Como é que eu vou abrir aquilo ali? Mas é simples, né? Para qualquer pessoa pode ser simples. Pega uma faca e corta. E na realidade não é isso. Como que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa da melhor idade, como que ela vai manusear uma faca sem se machucar ou algo do tipo, né? Então a gente teve algumas questões desse tipo e algumas outras onde a gente viu que a união de fato fez a diferença. Eu tive casos de mães que estiveram com seus filhos num parque, por exemplo, e tiveram problemas de que não tinha uma rampa e quando elas questionaram, elas foram simplesmente maltratadas. E aí, quando você vai reclamar sozinho, é claro que a nossa força é muito menor. Mas quando a gente teve a felicidade de procurar a liderança, a administração e levar para essa equipe, olha, aconteceu isso, talvez vocês não saibam, mas isso é um fato, a gente viu a mudança, a gente viu procurar a mãe, tentar entender o que tinha que acontecer diferente. A gente viu um compromisso de mudança, que talvez foi o melhor de toda essa história, e acontecer de fato essa mudança. Então, são pequenas realizações no dia a dia que a gente vai de fato trazendo, vai ganhando para as pessoas com deficiência, né? A gente consegue muitas vezes, tem muitas coisas que a gente pode se aprofundar no conhecimento, também esse é um ponto. Realmente eu convido as pessoas para que continuem realmente
acompanhando aí alguns dos nossos posts, porque algumas coisas a gente vai fazendo historicamente, porque o nosso intuito também é trazer informação, mas não trazer de uma forma pesada, de uma forma difícil, eu sempre brinco, a informação ela não pode ser difícil de engolir, né? A gente tem que saborear a informação. Então, o que a gente tenta é isso. Então, algumas coisas, alguns momentos a gente vai ter que falar um pouco mais sério, vai ter que falar um pouco mais, trazendo realmente uma informação. Algumas informações que a gente traz, elas são mais pesarosas, a gente vê acontecendo coisas, às vezes, difíceis de entender. Mas outras coisas a gente quer trazer com leveza, a gente quer trazer com qualidade de informação, qualidade visual também, que é o momento gostoso, onde a gente também pode receber informação, mas de uma forma um pouco mais tranquila, né? De uma forma assim, que seja mais leve, e até algumas coisas que sejam engraçadas, por que não? Tem coisas que são situações que a gente vive no dia a dia, eu sempre brinco isso com as pessoas. Eu tenho situações ao longo da minha vida que são engraçadas, que são coisas que a gente, o que sobra é rir, né? Mas é nesse momento, é nesse tipo de coisa que a gente tem trabalhado fortemente aqui no Team Club. E acho que, assim, o grande sentido é esse, de dizer, olha, ser uma pessoa com essa condição, ter a condição de uma deficiência, é só precisar de que nós tenhamos eu sempre falo isso, dê as ferramentas certas para uma pessoa com deficiência, ou as ferramentas que ela precisa, né? E muitas vezes a gente até fala, eu até tenho algumas coisas que a gente fala, como a diferença de alguns termos, que são termos que às vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, como a equidade, a igualdade, coisas do tipo assim, né? Então, assim, são pequenos termos, né, que vão fazer, no final da história, toda a diferença. Então, a gente tenta trazer essas informações, tenta trazer a cada dia para que a gente... E também para que as pessoas com deficiência entendam de que nós realmente podemos, né? De que nós podemos fazer mais, nós podemos entregar mais, nós podemos entregar mais, com mais qualidade, nós podemos fazer a diferença no nosso meio. Nós não temos somente que ficar aguardando que alguém faça por nós. Aliás, algo bem interessante das pessoas que a gente usa muito no meio das pessoas com deficiência é isso. Nada sobre nós sem nós, né? Então, o lugar de fala das pessoas com deficiência, ele tem que ser preservado, ele tem que ser mantido e respeitado. Mas isso também depende das pessoas com deficiência em si. Então, eu sempre digo isso. Você estar num lugar onde você vai estar se focando em fazer algo por você, também requer de você uma mudança, requer de você um investimento, né? Eu tenho acompanhado aí algumas questões da divulgação que você tem trazido aí, falando do Cuidando de Mim, e eu sempre falo, poxa, que maravilhoso, porque é isso que a gente precisa. A pessoa com deficiência, ela precisa entender que quem cuida dela é ela mesma, e ela precisa agir, né? Então, um desafio, ou alguns desafios assim, são muito interessantes também para as pessoas com deficiência, para que elas possam enxergar o que elas precisam fazer por elas mesmas. O que elas precisam... Elas entenderem que elas não são coitadinhas, né, Luciano? É uma condição que a vida deu para ela, exatamente, mas que ela tem o valor dela. A gente tem o exemplo aqui, dois famosos, né, o Herbert Viana, né, dos Paralamas do Sucesso, que era um cantor já muito famoso, sofreu um acidente, inclusive, aqui perto, né, da minha casa. Inclusive, a esposa dele faleceu, ele se tornou cadeirante, e mesmo assim ele continuou ali cantando, né? Continua trabalhando com a cadeira de rodas. Então ele não se deixou abater, assim, ele continuou, ele seguiu, foi uma condição que ele teve? Foi, mas o que eu posso fazer com isso? Eu vou seguir na música. Ele poderia seguir na música. E outro exemplo aí é o Fernando Fernandes,
que hoje em dia ele é medalhista, né? Medalhista aí olímpico. Vai até começar a apresentar agora o No Limite, eu vi uma chamada esses dias, mas ele antes era modelo, né? Participou do Big Brother e tal, sofreu um acidente, não podia mais trabalhar como modelo, mas o que ele fez? Ele entrou lá como um atleta paralímpico e tal, ganhou diversas medalhas, então ele não se... A vida fez isso comigo, mas o que eu posso fazer agora? Ficar parado aqui chorando porque eu não posso mais ser modelo? Ou eu posso inovar? Eu posso ver o valor que eu tenho e seguir em frente, né? Talvez se ele não tivesse sofrido aquele acidente, ficado sem andar, ele nunca teria uma medalha olímpica. Olha que bacana. Não é todo mundo que tem uma medalha olímpica, Não, né? Então, assim, ele conseguiu reverter a situação. Então, as pessoas com deficiência também podem, sim, participar do desafio Cuidando de Mim, porque vocês, sim, também têm valor, né? É uma condição que a vida deu diferente para cada um. Uma pessoa tem cabelo preto, outra pessoa tem cabelo loiro, uma pessoa é mais alta, outra é mais baixa. A pessoa tem uma deficiência intelectual, a outra tem uma deficiência física. Mas isso não significa que você não tenha valor. Não é isso, Luciano? Tanto é que, olha só, que projeto bonito que você está fazendo, né? Levando a inclusão para as pessoas. Inclusive, você falou aí sobre a igualdade e a equidade, que eu usei esse post para poder convidar as pessoas nessa live, e eu compartilhei com os meus contatos, o pessoal achou muito legal, porque a igualdade e a equidade, ela não fala só das pessoas com deficiência, né? Naquele post ali tinha uma criança, né? Para quem não viu o post poder entender, era igualdade. O Luciano vai explicar melhor, eu só estou explicando o post. Aí estava escrito assim, igualdade. Aí tinha um deficiente com uma bicicleta, um homem adulto com uma bicicleta, uma mulher com uma bicicleta e uma criança com uma bicicleta. 4 bicicletas iguais. Uma criança pequenininha, uma mulher adulta, mais um tamanho normal para mulher, um homem grande, bem grandão, e uma pessoa com deficiência. Igualdade, todo mundo com a bicicleta igual. Não é a igualdade que a gente quer? É. Mas a criança vai conseguir andar naquela bicicleta gigante? Não vai. A mulher, será que para ela vai ser confortável? Porque ela é retona, né? Geralmente a da mulher é mais inclinadinha, né? E o deficiente físico, ele vai conseguir andar naquela bicicleta ali? Ó, é igualdade, é igual para todo mundo, mas até que ponto aquela igualdade vai servir para todo mundo? Aí embaixo tem a equidade, né, Luciano? Que aí tem uma bicicleta adaptada para o deficiente, tem uma bicicleta para o homem, tem a da mulher, que é aquela inclinadinha, e tem uma bicicleta para a criança, que é uma bicicleta do tamanho dela. Você pode explicar um pouquinho melhor esse conceito? Eu só citei aqui a cena, né, do post. Depois vocês vão lá no Team Cool para vocês verem isso. E eu até compartilhei também no meu, então quem não me segue também. No do Luciano tá mais antigo um pouquinho. No meu tá recente, foi hoje que eu postei, então tá logo ali por cima. Explica pra gente isso aí, porque eu achei muito interessante essa postagem. É isso mesmo. Na verdade, o conceito de igualdade, ele fala muito que as pessoas precisam receber coisas tudo igual, né? Então, se a gente falar nesse caso de equipamentos, que são as bicicletas, por exemplo, estava todo mundo igual, como você bem disse. Elas receberam equipamentos iguais, elas receberam equipamentos talvez com o mesmo valor, talvez com o mesmo custo, com a mesma montagem, mas que eles não eram ideais para todos. Apesar disso, a gente estava fazendo igualdade, né? Agora, quando você entrega equipamentos ideais, apesar de não serem iguais, aí sim você está fazendo equidade, né? É um exemplo que é muito interessante no sentido de que as pessoas precisam daquilo que é ideal para ela e não simplesmente daquilo que é igual, né? Então a gente fala muito também no sentido de justiça entre o que é justiça. Justiça está na igualdade ou justiça está na equidade?
Ou seja, as pessoas receberam algum equipamento, mas elas receberam equipamentos ideais, né? Então, é da mesma forma, isso traz muito claro e ele diz muito conosco quando a gente fala, por exemplo, da discussão de cotas, né? Então, olhando hoje, por exemplo, de uma forma geral, quando a gente vai falar de formas de inclusão, de formas de que as pessoas estejam sendo realmente inseridas na sociedade, a gente faz essa pergunta olhando para as cotas, do que elas se tornaram hoje para a pessoa com deficiência, por exemplo, ou para outros grupos minoritários. Elas são a porta para que a pessoa entre em lugares ou receba equipamentos, né, equalitários ou questões não simplesmente iguais, mas que elas recebam aquilo que seja ideal para ela. Então, é ter a oportunidade de entrar em uma vaga que seja ideal para ela, de entrar em uma vaga que seja justa para que aquilo que ela necessita, né? Então, é essa a grande diferença. Porque a gente também olha hoje para muitas coisas, Amanda, no sentido de a questão de trazer o que é a inclusão. Muita gente hoje se perde um pouquinho no sentido do que é ser inclusão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes a gente tem ainda alguns tipos de inclusão que parecem inclusão, mas não são inclusão. Na mesma linha aí das bicicletas, da equidade e da igualdade, a gente entra nos 4 tipos de inclusão que se chamam de parecem inclusão, mas só um deles de fato é inclusão, que são as diferenças entre a exclusão. A exclusão é muito clara, né? Então eu tenho um grande grupo, eu tenho uma sociedade majoritária, onde as pessoas dizem-se e se enxergam iguais ou normais, como se pode se dizer. Eu acho que cortou. Amanda, me ouve? Não sei se foi a minha ou se foi a tua, acredito que tenha sido a minha. Essa foi e voltou. Você estava falando aí sobre a inclusão, sobre 4 tipos, né, de inclusão, mas que só um tipo realmente é inclusivo. Exatamente. Falando desses 4 tipos, um é a exclusão, onde a gente tem um grupo majoritário, um grupo grande que se diz normal, que se diz igual, que as pessoas são parecidas e as diferenças são simplesmente excluídas desse grupo, por isso a exclusão. A gente tem o que se chama de segregação, que muitos chamam também, acham que é uma forma de inclusão, mas não é, que é juntar pequenos grupos com diferenças e dizer, olha, eles já estão encontrando o grupo deles, mas esse grupo fica fora do nosso grande grupo. A outra forma de inclusão que parece, e essa parece muito, engana bastante, é a tal da integração. A gente traz as pessoas para o nosso grupo, a gente diz que essas pessoas fazem parte do nosso grupo, mas a gente segrega essas diferenças lá num cantinho. E eles não fazem parte de todas as coisas no dia a dia. E por último, a inclusão real, é que onde você tem grandes grupos, sem que as diferenças façam de fato, que as diferenças venham de fato a fazer com que essas pessoas fiquem à margem do grupo, à margem dessa sociedade, né? E é o que a gente tem lutado a cada dia para que a gente tenha de fato, tanto na nossa sociedade, nas empresas, nas várias formas onde a nossa sociedade se ajunta, para que a gente tenha inclusão de verdade e que para que a gente, principalmente, não se deixe enganar pela integração, né? Por pessoas que, ou muitas vezes, quando a gente olha, fala, não, nós somos inclusivos, nós amamos as diferenças. E aí eu estou falando não só de pessoas com deficiência, mas estou falando de todos os tipos de grupos minoritários. Que a gente não caia no erro da integração e de dizer que essas pessoas fazem parte do nosso grupo social, seja ele qual for, e que no final a gente queira adaptar formas de mantê-los um pouquinho mais ali no canto, de não participar de todas
atividades, como a gente já viu em alguns momentos, as pessoas dizendo, vamos convidar o fulano para uma atividade tal. Não, acho que ele não vai, ele gosta lá de ficar o final de semana lá na casa dele, ele é uma pessoa com deficiência, de fato, pode ser que ele goste e tá tudo ok, mas pode ser que ele só quisesse ser chamado, né? E isso começa muitas vezes na escola, isso começa muitas vezes na nossa rotina, nos grupos onde a gente frequenta. Então, por isso que é tão importante que a cada dia a gente esteja tão atento a tudo isso e que a gente esteja atento às nossas próprias atitudes. E por isso que eu sempre falo muito de comportamento inclusivo, para que a gente esteja atento ao que a gente tem feito, sabe? Para que a gente não pense que basta a uma pessoa com deficiência alguns benefícios, né, que também são importantes, mas que basta a essa pessoa com deficiência alguns benefícios e que lá já tá bom, né? Ele tem algumas coisas, né? Alguns benefícios assim que eu gostaria tanto de ter e ele tem, por que eu vou fazer alguma coisa do outro lado, né? Então, infelizmente, a gente se deixa levar por algumas brincadeiras, por algumas coisas que parecem que tudo é normal, que tá tudo bem, que tudo é assim mesmo, mas que muitas vezes é só o restício de uma sociedade que tinha outros vícios, vamos dizer assim, que veio de uma outra criação, que veio de uma outra visão de mundo, mas que talvez a gente não mude agora, talvez essa não seja a geração que veja uma mudança mais forte, mas eu acho que a gente é a geração responsável por educar, principalmente educar a próxima geração para que a gente faça diferença na vida uns dos outros, já podemos começar agora, e que a gente faça diferença na vida das nossas crianças, da próxima geração que vem por aí. Já mantendo todo mundo incluso, né, Luciano? Em que tanto as pessoas com deficiência como as sem deficiência consigam viver em harmonia, né? Perfeito. Me tira uma dúvida, o Te Incluo, ele é um canal, ele é uma ONG, ele é o que especificamente? Tá. Especificamente ele é um canal, ele é uma página, mas nós ainda não está nesse momento de projeto. Eu não tinha acho que travou. Horas e nós vamos falar sobre o autismo. Vai ser um pouquinho mais cedo, a gente está acostumado a entrar às 20 horas, nós vamos entrar às 19 horas para falar sobre autismo. Luciano está ouvindo agora? É porque estava carregando aí, eu aproveitei para convidar o pessoal para a semana que vem, para o dia 27 de abril, às 19 horas, sobre autismo com a Michelle Rocha. Perfeito. Eu perguntei sobre o Te Incluo, se ele é apenas um canal, se ele também é uma ONG, como que é. Pessoal que não segue ainda o Te Incluo, clica aqui no alvo. Conteúdo bom. Fala aí pra gente. Aí a conexão não tá querendo colaborar não, gente. De novo, carregando aqui pra mim. Eu não sei se é a minha, eu não sei se é a dele. Mas a gente vai concluir essa live daqui a pouquinho, assim que voltar. A gente já tá no finalzinho mesmo. Ele só vai dar aí as considerações finais sobre o Te Incluo.
Pessoal entrando. Ó, eu acho que foi a conexão do Luciano, porque ele caiu. O Luciano já vai voltar. Não saiam, que o Luciano já vai voltar para dar as considerações finais. Sigam aí, @Mandita Dourado. Clica aqui, ó, quem tá no ao vivo, ó, aqui, ó, ao vivo. Segue lá também no Instagram, @Te Incluo. Segue @Mandita Dourado se você tá aí no YouTube, porque você vai seguir o meu canal, vai seguir o canal do. Ver tudo no YouTube, vai ficar no YouTube, vai ficar no IGTV, então você tem como assistir toda essa nossa conversa. Não perde, não. Luciano, tava falando aqui pro pessoal que Olá. a live vai ficar gravada, pedindo pro pessoal seguir a gente. Se você tá gostando, dá o coraçãozinho aí, vai. O coraçãozinho ajuda muito. Se você tá Isso vendo pelo aí. YouTube, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e deixa o seu like também, porque ajuda o YouTube a levar nosso conteúdo para mais pessoas. Então aí, o que é o Te Incluo? É um canal? É uma ONG? Ou é um canal com a expectativa de se tornar uma ONG? O que é, afinal? É, é exatamente isso. É um canal com uma expectativa de se tornar uma ONG, uma expectativa que não vem desde sempre. A gente de verdade não tinha ainda essa pretensão toda. Queria só realmente compartilhar um pouquinho, mas a gente tem visto com muita alegria alguns passos que vão nos levando a pensar em algo mais. Então, nós estamos nesse momento de realmente olhar mais para frente, olhar um pouquinho mais. Então, hoje eu estou realmente com o canal aqui no Instagram, foi o primeiro trabalho. A gente já começou alguns canais no canal no YouTube, trazendo alguns vídeos com mais algumas informações, algumas coisas assim. E a gente pretende chegar aí a outros pontos para levar mais informação e para levar prática, na prática também, para fazer algo pelas pessoas com deficiências, principalmente com deficiências raras, com deficiências não visíveis. Eu acho que a gente tem muito ainda para fazer, para crescer, e é esse o ponto que a gente está pensando nesse momento. Realmente levar mais, compartilhar mais. Bacana. Eu já sou super fã aí do Te Incluo, já acompanho tudo. Então, que vocês sigam também, que vocês acompanhem. E deixando aqui o convite para vocês, né? Hoje nós estamos no dia 20 de abril, até o dia 23 de abril, nesse sábado, as inscrições gratuitas para o Desafio Cuidando de Mim, a quarta edição, estão abertas. É só vocês clicarem lá no link da minha bio, no Instagram, @Mandita Dourado, para vocês participarem gratuitamente. São 5 dias, né? O desafio 5 dias cuidando de mim, onde eu vou te ajudar a ter mais autoestima, mais amor próprio, tudo que eu fiz que funciona na minha vida. E para você também, se você tem deficiência, você que está vendo aqui, você para levantar, você não é o coitadinho, você é a pessoa mais importante da sua vida. Deixa de ser o coitadinho, não é pra gente ter pena de você. Você tem que saber que você é importante, que você tem os recursos que você precisa. O desafio é para isso. É para você colocar em prática, em 5 dias sua vida vai mudar. Você vai ter várias transformações. Afinal de contas, já é a quarta edição. Se não fosse bom, não seria a quarta, né? Não ia sair a ser a primeira, ia ficar ruim e não ia dar em nada. Então, estão todos convidados. Se inscreva lá gratuitamente no @Mandita Dourado, lá no link da minha bio, até dia 23 de abril. Ô, Luciano, você também tem uma palestra agora, dia 22, não é? Sexta-feira? Como é que o pessoal Exatamente. participa? Eu tenho uma live, na verdade, a gente vai participar esse ano é o maior encontro de criatividade do mundo. A gente está participando na verdade, são envolvidas mais de 120 cidades do mundo nesse Dia da Criatividade. Então, amanhã, dia 21, é considerado, né, o Dia Mundial da Criatividade, o World Legal. Creativity Day. E a gente vai participar com uma palestra falando sobre engajamento, levando a acessibilidade, levando a inclusão. No dia 20,
Para participar, precisa se inscrever. É só ir lá no e fazer. Lá tem todos os links aqui. Acho que caiu de novo. Aqui para mim tá tudo preto. Luciano, você tá por aí? Vale a pena vocês assistirem aí a gravação, a palestra, né, do Luciano, a live que o Luciano vai fazer. Vai ser bem legal. Tá voltando? Caiu de novo, né? Caiu. Vou chamar o Luciano de novo, mas participem aí da palestra. Vou chamar o Luciano, ele vai falar como vocês fazem para participar dessa palestra, né, dessa live que ele vai fazer no dia 22 às 16 horas. E a gente tá finalizando já. Quem tá vendo aqui, quem entrou agora no finalzinho, assiste lá desde o comecinho para poder entender a nossa live, participa do desafio, até o dia 23 tem inscrição liberada aí, gratuita, e participa da live que o Luciano vai contar pra gente agora como que faz para se inscrever. É dia 22, né, Luciano, às 16 horas. Você estava falando que é sobre o Dia da Criatividade, aí travou tudo aqui, então continua aí dessa parte. Tá, na verdade, a gente vai falar de engajamento e propósito rumo à inclusão. Então, a gente fala um pouquinho da história, de como nasceu o Team Clube, vai falar um pouquinho mais de empreendedorismo para pessoas com deficiência, falando também um pouquinho de outros temas voltados à criatividade para a pessoa com deficiência. Então, aonde se fala mais de criatividade e pode se alcançar resultados melhores. E para se inscrever, basta ir aqui no Te Incluo, no link na bio. Clicando no link na bio, já vai te mandar direto para um local onde você vai conseguir fazer a sua inscrição. E também no dia, você não precisa fazer inscrição. Clicando nesse link, você já vai. Eu já me inscrevi. Para a palestra. Isso aí, te aguardo. Então, vai no link da bio lá do Te Incluo para você poder participar lá da live do Luciano sobre criatividade e empreendedorismo das pessoas com deficiência. No link, né, é @Te Incluo lá no Instagram, a inscrição do desafio 5 dias cuidando de mim. Que também é para você com deficiência, para você que quer melhorar sua autoestima, seu amor próprio, seu autoconhecimento. É no meu Instagram, é @ManditaDourado. Vai lá, clica no link da bio, vai ter lá a inscrição do desafio cuidando de mim. É gratuito até o dia 23 de abril aqui de 2022, a 4ª edição desse desafio. Luciano, eu quero te agradecer. Lembrando, galera, semana que vem, às 19 horas, vai ser mais cedo, eu vou receber a Michele Rocha para a gente falar um pouquinho sobre autismo, né? Que aí é um transtorno do aspecto autista, que também é uma forma de deficiência, assim dizendo, que também tem muito preconceito, a gente também precisa incluir essas pessoas. Então, a gente vai somar um pouquinho com esse assunto. Luciano, eu quero te agradecer imensamente, mas antes disso, eu vou tirar os comentários aqui para o pessoal tirar uma selfie, né? E tirar uma selfie, tirar um print e colocar nas redes sociais que assistiu a live, como é que foi, marcar a gente para a gente poder compartilhar. Deixa eu tirar os comentários, senão não vai aparecer você. Vamos tirar a selfie. Galera, tira a selfie, gente. Tira o print aí, ó. Deu para tirar, gente? Acho que deu, né? Acho que deu tempo. Aproveitar aqui para te agradecer e para te convidar desde já para uma próxima live, porque é um assunto muito extenso, né? E não dá para a gente abordar tudo. Tem vários assuntos assim mas eu não falei, porque senão a gente ia ficar aqui até meia-noite, até 1h da manhã, 2 horas, a gente ia virar a noite falando. Então, desde já, eu já te convido
né, para daqui a um tempo a gente abordar outros tipos de assunto ainda sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão, mas falando de uma forma um pouquinho diferenciada, né? Ok. E deixo a palavra aí com você. Gratidão pela participação, gratidão a todos que estiveram conosco aqui no ao vivo, no Instagram, a todo mundo que está vendo a gravação, que está vendo pelo YouTube, que o YouTube é sempre a gravação, quem está pelo IGTV também. Gratidão de todos vocês. Deixem seu comentário, deixem seu like. É importante para a gente saber o que vocês gostaram, como que foi. E toda vez que vocês gostam, que vocês curtem, né, e que vocês compartilham, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo tão importante. Então, Luciano, a palavra agora é sua. Fique à vontade. Bom, quero agradecer primeiramente pelo convite. Bom, quero confidenciar para todo mundo que está assistindo ao vivo e quem vai assistir depois também. Foi minha primeira live, né? Mas eu gostei bastante. Que honra! Foi muito legal, realmente. Acho que a gente pôde compartilhar bastante, chegar aí bastante no objetivo que é de compartilhar informação. Eu estou muito grato, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente também. Vejo muitas carinhas de pessoas que nos acompanham no dia a dia, pessoas que nos inspiram no dia a dia a continuar fazendo mais. E quero agradecer e estou à disposição para quantas vezes você quiser falar sobre o assunto, conte comigo. E também estou à disposição também para pessoas que tiverem dúvidas, quiserem falar um pouco mais, perguntar algo ou compartilhar algo, estou à disposição, tanto no Te Incluo, no Instagram, no Te Incluo também no YouTube, se quiser mandar uma mensagem, fique à vontade, a gente está aqui à disposição e vamos compartilhar, vamos cuidar de nós, é o que precisamos fazer realmente a cada dia e eu fico muito feliz de participar de ações e só participo de ações que eu acredito. Então, acho que de fato é muito bom ter estado aqui e espero que a gente tenha muitas outras oportunidades aí. Ai, com certeza. Parabéns aí pelo lindo trabalho. Eu sou super fã, tô sempre compartilhando aí o trabalho que vocês estão fazendo. E, mais uma vez, sigam aí o @TeIncluo, sigam no YouTube, no Instagram, porque vale super a pena a gente começar a incluir as pessoas com deficiência na nossa vida e a gente se incluir na vida delas, né? Incluir toda a sociedade. E quem tá entrando no finalzinho, assiste a live lá no YouTube, no canal Amandita Dourado e vê a gravação, porque vai valer super a pena. Obrigada, Luciano. Gratidão a todos vocês que estiveram até aqui com a gente, disponibilizando um pouquinho do seu tempo. E a gente se encontra na próxima semana para falar sobre autismo com a Michelle Rocha. Fiquem com Deus. Tenham aí uma boa noite ou boa tarde. Bom dia, não sei, para quem está vendo a gravação. Até a próxima. Até mais.